Apostila de Geografia, capítulo 1, as cidades planejadas. Então, a cidade, quando é planejada, ela tem um melhor desenvolvimento para água, esgoto, asfalto. Então, se você perceber, essa é a maquete de Brasília. Então, essa parte aqui seria a parte que representa o avião, as asas do avião. E aqui seria o corpo. É uma cidade totalmente planejada e levou 5 anos para ser construída, diferente de algumas outras cidades que a gente vê que não tem esse planejamento e sofre com isso. Aliás, a população sofre com isso. As cidades planejadas. Até agora acompanhamos o surgimento de cidades e a forma como isso ocorreu, mas nem sempre as cidades surgem assim, de forma espontânea, com casas aqui, comércio acolá, depois uma igreja, uma câmara municipal, e a cidade vai expandindo e esparramando seus braços. Algumas cidades, ao contrário disso, foram planejadas antes mesmo de existirem, desde a organização das ruas, construções, tudo isso já existia no papel antes de se tornar realidade. As cidades planejadas mais conhecidas do Brasil são Goiânia, Goiás, Belo Horizonte, Minas Gerais e Brasília, Distrito Federal. Cada uma dessas cidades foi construída por um motivo, quase sempre justificando a melhoria da vida das pessoas. Então, se vocês olharem, dá para perceber o desenho da rua em forma de quadrado, tudo certinho. É totalmente diferente de olhar uma outra cidade que não tem esse tipo de planejamento. Agora vamos acompanhar o nascimento de uma dessas cidades planejadas, Brasília, atual capital do Brasil. Então temos a Catedral de Brasília, feita por Oscar Niemeyer, o projeto feito por Lúcio Costa em 1957. Vocês podem reparar que tem o formato de um avião. Congresso Nacional, também projetado por Oscar Niemeyer. Os Guerreiros, monumento aos candangos, feito pelo artista Bruno Jorge em 1960, como homenagem aos trabalhadores que construíram Brasília. Um importante deslocamento de nordestinos aconteceu durante a época da construção de Brasília, entre os anos de 1956 e 1960. Sua construção exigiu mão de obra, razão pela qual muitos brasileiros saíram de seus locais de origem rumo a Brasília. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos e tinham como sonho de conquistar uma vida nova em uma nova cidade. Brasília foi uma cidade totalmente planejada. Em 1959, o presidente do país era o Juscelino Kubitschek, que defendia o desenvolvimento do Brasil. A futura capital seria construída na região central do país, de modo a facilitar a integração de todas as regiões, espalhando o progresso. A justificativa para uma nova mudança de capital era levar o desenvolvimento para o interior, ampliando as fronteiras agrícolas com as novas estradas e gerando mais empregos com a construção da cidade. O governo criou um concurso e recebeu vários projetos. O ganhador foi o urbanista Lúcio Costa, com um plano conhecido como Plano Piloto, exatamente por seu desenho se parecer com um avião. Outro importante arquiteto, Oscar Niemeyer, foi o responsável pelo projeto dos principais edifícios da cidade: Congresso Nacional, Palácio da Alvorada e os prédios dos ministérios. No projeto original não existiam cercas nem grades entre as casas da cidade, pois o motivo era que todos circulassem com total liberdade. A construção da nova capital durou cerca de 3 anos e meio, e milhares de trabalhadores apelidados de candangos vieram de diversas localidades, principalmente do Nordeste, para trabalharem em sua construção. Afinal, o sonho de Brasília era ser uma cidade livre e sem desigualdades sociais.
Ela foi inaugurada em 21 de abril de 1960 com a grande festa. Ministros, generais, empresários e banqueiros de toda parte do país foram convidados. Aqueles que construíram Brasília também participaram das festividades. Porém, Brasília não era mais deles, mas de funcionários públicos e pessoas ligadas ao governo. Sem lugar e sem ter por que voltar às suas terras natais, os candangos acabaram ficando na periferia e nos arredores da capital federal. Nesses lugares foram formadas cidades que são conhecidas como cidades satélites. Então, de acordo com o texto, vai responder essas perguntas. Quais são os motivos que justificaram a construção de Brasília? Responsável pelo projeto dos principais edifícios. O urbanista Lúcio Costa fez um projeto que ficou conhecido como, porque o seu desenho parecia o quê? Quem que participou da festa de inauguração? Depois você vai ler esse trecho e dar sua opinião. Quando a cidade ficou pronta, os operários não puderam morar nela. Instalaram-se, portanto, nas cidades satélites, nos arredores da nova capital. Ao contrário da cidade que vieram construir, muitas dessas cidadezinhas cresceram sem nenhum planejamento e apresentam vários problemas, tais como falta de moradia, água, sistema de esgoto, trabalho, segurança, educação, etc. Então, dê sua opinião sobre a participação dos candangos na história de Brasília. Eu vou enviar um vídeo de uma música. Depois que você assistir o vídeo da música, você dá sua opinião sobre isso. Imagine como um desses operários que construíram Brasília. Você deixou sua terra, sua casa, sua família em busca de um lugar melhor. Trabalhou mais de 3 anos para construir a cidade, mas quando ela ficou pronta, não foi aceito para morar nela. Escreva uma carta para sua família contando as condições de vida que se encontrava vivendo numa cidade satélite e o que pretende para o futuro. Essa parte você não precisa fazer agora. Não é para fazer. Depois eu vou mandar outra parte para você estar fazendo. Aqui você só vai observar o mapa, a distância dos estados até Brasília e responder as perguntas. Em que estado do Brasil você mora? Qual é a distância da capital do seu estado até Brasília? Qual é a capital que fica mais distante de Brasília? A qual estado ela pertence? Então, você vai responder essas 3 perguntas observando o mapa. Então, mãos à obra.